com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, o site portalebd.org.br. Inclusive, nossa ministração é baseada no texto de nossa autoria, que é publicado no início da semana no site do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá acompanhar, então, toda a nossa exposição. Durante a semana, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal, e no LinkedIn, nós também disponibilizamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio, inclusive de outras faixas etárias e também até de outras revistas e outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Nós colocamos aí de 40 a 50 subsídios para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, pode postar a sua pergunta aqui no canal do YouTube ou então na sala dos professores do portal Escola Dominical. Ouçam também as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, onde o irmão terá não só um momento devocional, mas mais uma oportunidade para preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não se esqueça de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Compareça à sua igreja local, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja do Senhor, reunida no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Estamos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito com base no texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 22. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E nós estamos estudando neste bloco, que é o segundo bloco, o terceiro bloco desse nosso trimestre, sobre as 9 qualidades do fruto do Espírito. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, fidelidade, firmes na fé. E aí, dando início ao último grupo de 3 qualidades do fruto do Espírito. Os irmãos sabem, quando nós estamos estudando, com base em Gálatas 5 e 22, as 9 qualidades do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas 9 qualidades são distribuídas em 3 grupos, cada um com 3 qualidades. O primeiro grupo fala das qualidades que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. A caridade, o amor, o gozo, a alegria e a paz. O segundo grupo, que nós terminamos de estudar na aula passada, diz respeito às qualidades que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. É a longanimidade ou paciência, a benignidade e a bondade. E a partir de hoje estaremos estudando as 3 últimas qualidades que dizem respeito ao nosso relacionamento conosco mesmo.
que é a fé ou fidelidade, que foi a opção do título da nossa lição, fidelidade, a mansidão e a temperança. E logo de início, nós já vemos aí a diferença, e vamos começar por aí, sobre a questão da palavra fé. No original grego, aqui no capítulo 5, versículo 22 da carta de Paulo aos Gálatas, nós temos a palavra pistis, que é traduzida por fé. E a palavra fé, ela aparece 2 vezes no Antigo Testamento e muitas vezes em o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica emuná, ou emun, que é a palavra que aparece 2 vezes no Antigo Testamento, no original hebraico. Na versão Almeida, revista e corrigida, ela só aparece 1 vez, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Um versículo muito conhecido de todos nós e que foi a base, inclusive, de toda a carta de Paulo aos Romanos. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, nós encontramos... Aliás, versículo 4, desculpe. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É a palavra emun, ou emuná, em hebraico. Esta palavra emun ainda aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20. Mas ela não foi traduzida por fé por João Ferreira de Almeida. Na versão revista, Almeida, revista e corrigida, sim, está lá em Deuteronômio 32 e 20. E disse, esconderei o meu rosto dele, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Aqui esta palavra lealdade, que está aqui na versão Almeida, revista e corrigida, no original é a palavra hebraica emun, que é a mesma palavra que está lá em Abacuque, que é a palavra fé. Só aparece por 2 vezes no Antigo Testamento a palavra fé. Isso não quer dizer que a fé não exista no Antigo Testamento. A fé não foi algo gerado por Cristo Jesus. Não. Jesus trouxe a graça. E por meio da fé, pela graça, nós somos salvos. Mas a fé já existia. Tanto que, se nós formos ver a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, todos eles são do Antigo Testamento. Então não há nenhuma ideia aqui de que não exista fé. A fé é uma das faculdades do espírito humano. Nós vimos isso logo no início do trimestre. O espírito humano, que é aquela parte que faz a ligação entre o ser humano e Deus, o espírito humano ele tem 2 faculdades, a consciência e a fé. Então a fé ela surge no homem, colocada por Deus no homem, já no espírito humano. Agora a palavra fé é daquelas pequenas palavras com muitos significados. A palavra fé, ela tem no mínimo 7 significados na Bíblia Sagrada. E nós precisamos distinguir estes significados até para sabermos do que nós iremos tratar nesta aula, nesta fidelidade, como é chamado no título da nossa lição. Fidelidade, firmes na fé. A palavra fé, que como eu disse em hebraico é emun, e em grego é pistis. Quais os significados que tem esta palavra? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a palavra fé ela tem um significado que não está até na Bíblia, mas é um significado da fé natural. É esta fé própria da natureza humana. São as crenças que surgem
pela própria natureza humana. O homem é um ser racional. Deus o fez um ser pensante, um ser racional. E por isso, o homem, ao pensar, ele formula crenças. Ele chega a conclusões que o fazem agir dentro destas conclusões. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado e eu não estou me segurando na mesa para não voar, porque eu creio que eu não vou voar, porque existe a lei da gravidade que me mantém aqui neste lugar sentado. Eu também não tenho medo de cair, porque eu acredito que esta cadeira me suporta, me aguenta. Ela não está quebrada e ela tem condições de me sustentar. Eu estou aqui gravando esta aula para os irmãos porque eu sei que esses equipamentos aqui estão funcionando, o notebook e o programa de computador, ele me permite que esta aula seja gravada e eu sei que os irmãos estarão assistindo a esta aula. Por isso que eu estou gravando. Isso tudo é a fé natural. Nós tudo fazemos com base em crenças. A própria ciência, ela já admite, a filosofia da ciência, já admite que mesmo as conclusões científicas, elas partem de uma crença. Nós cremos naquilo que pesquisamos, naquilo que descobrimos. Tudo é feito com base numa crença, numa confiança. Mas esta fé é uma fé natural. Através da fé natural, nós podemos e devemos reconhecer a existência e o poder de Deus. É por isso que a fé foi imprimida em nosso espírito. É o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo diz o seguinte: porque do céu, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Todo ser humano tem condições, pela natureza, pela revelação da natureza, de reconhecer a existência de Deus. E assim como crê nas conclusões racionais dos experimentos científicos, das pesquisas científicas, também, pelo que observa da natureza e do universo, tem de chegar à conclusão de que Deus existe. Mas o homem, na sua rebeldia, rejeita as conclusões advindas da revelação da natureza e prefere se esconder em discursos que negam a existência de Deus, que dizem que o universo é fruto do acaso, e por isso eles não têm desculpa. Vejam bem, a fé natural, ela nos permite, inclusive, chegar à constatação de que Deus existe e de que Deus é o galardoador dos que o buscam. Mas o homem, no seu livre-arbítrio, ele pode rejeitar a revelação divina. Pode se enganar com falsos discursos, com a falsamente chamada ciência, mas isto não elimina o fato de que ele teve a real oportunidade de se render a Deus, de crer em Deus. Então, a fé natural, ela é incapaz de salvar. Porque o homem não tem condições de se salvar. Mas ele tem condições de conhecer que existe a salvação e que é
Deus a fonte desta salvação. Esta é a primeira fé, a fé natural, a fé que todos os homens têm, que é fruto da própria criação humana. Esse é o primeiro significado de fé. O segundo significado de fé é a chamada fé salvífica, ou fé salvadora, que é exatamente essa que nós falamos que advém da graça de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvífica, ela é a fé salvadora, é a fé que vem de Deus, vem pela palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, é dito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deus se revela através da natureza, e o homem chega à constatação de que Deus existe, que Deus é o ser supremo. Mas isto é insuficiente para a salvação do homem. Para que o homem seja salvo, o homem precisa reconhecer que ele é pecador, que ele precisa de Deus, precisa se arrepender dos seus pecados e precisa pedir perdão para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. E isso ele só vai fazer se crer em Jesus. E ele só pode crer em Jesus se ele ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. E o Evangelho traz a fé. E se ele se apropria dessa fé, se ele toma posse desta fé, aí então ele alcança a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Esta fé não vem de nós, é dom de Deus. Esta é a fé salvadora, a fé que salva, e que todos os que creem em Jesus têm. Todo salvo tem esta fé, mas o incrédulo não tem esta fé. É por isso que a palavra de Deus diz: a fé não é de todos. Quando fala que a fé não é de todos, ele está falando desta fé salvadora, que só tem aqueles que se arrependem dos seus pecados, crendo na mensagem do Evangelho. O Evangelho é pregado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta foi a mensagem que Jesus pregou. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem se arrepende, quem ouve a palavra e se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, ele se apropria desta fé salvadora. Esta fé salvadora que faz com que nós creiamos em Jesus. E é nesse sentido que eu preciso entender 2 Tessalonicenses 3 e 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Existem os homens dissolutos e maus. A fé não é de todos. Só aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus, recebem esta fé que vem de Deus. É por isso que é diferente essa ideia de que a fé é um pensamento positivo, é uma determinação que vem da teologia da confissão positiva, é falsa. Porque a fé salvadora, ela vem de Deus, através da palavra de Deus. Então esse é o segundo significado de fé, é a fé salvadora. Mas nós temos também a chamada fé ativa, ou fé mantenedora ou santificante. A fé ativa ou mantenedora ou santificante, que nós encontramos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele, quer dizer, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí nós vamos a Abacuque 2 e 4, que é mencionado aqui por Paulo. Esta fé salvadora vem através da pregação do Evangelho, e por ela nós somos salvos.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Esta fé que nos faz crer que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que Ele é o Salvador, que nós somos pecadores, que nós precisamos de salvação, que nós precisamos de perdão e que nós confessamos o pecado. Esta é a fé salvadora. Por ela nós damos entrada na graça. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Aqui é a fé salvadora. Mas olha o que ele diz a isso. Na qual estamos firmes. O justo viverá da fé, de fé em fé. A fé, como nós dissemos aí em nosso esboço, ela é o combustível. A fé salvadora nos torna filhos de Deus. Mas agora nós temos a fé santificante. A fé que vai nos fazendo aproximar de Deus a cada dia, que nos vai sustentando a cada instante. Aí é a fé ativa. É por isso que os discípulos, eles orando ao Senhor, eles disseram o seguinte, lá em, ver se eu acho aqui, não estou achando aqui, mas os discípulos, quando Jesus está a lhes ensinar, e eles veem a sua fraqueza espiritual, eles dizem assim, Senhor, acrescenta-nos a fé. Está lá em Lucas 17. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Esta fé que tem que ser acrescentada, vivida a cada dia, que nos mantém em comunhão com Deus, que nos faz aproximar cada dia mais de Deus. Esta é a fé ativa, a fé mantenedora ou santificante. É a confiança pessoal em Jesus. Confiança diária em Jesus. É o que o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A fé salvadora nos faz entregar nossa vida para Cristo. E a fé ativa, mantenedora ou santificante, nos faz permanecer em Cristo até o fim. Quarto significado da palavra fé é o dom espiritual da fé. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Lembrando que esta fé santificante está presente em todos os salvos, os verdadeiros e genuínos salvos, aqueles que se santificam a cada dia. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós encontramos o dom espiritual da fé. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Aqui são os dons carismáticos, os dons espirituais. É um dom de poder. O dom espiritual da fé é uma explosão de confiança extraordinária que faz com que a pessoa tenha uma atitude singular. E nesta atitude singular, na confiança em Deus, uma confiança extraordinária, que faz com que haja consolação, haja o fortalecimento das pessoas que estão à volta daquele que tem o dom da fé. Que aí é um dom específico, dado a algumas pessoas, porque esses dons espirituais, diz lá Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Este dom espiritual da fé, ele é dado a algumas pessoas. E é um dom que se manifesta em situações esporádicas, quando há necessidade de que alguém apresente uma confiança extraordinária para o bem da igreja,
para o bem das pessoas que estão à sua volta. Nós temos, por exemplo, esta manifestação do dom da fé na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Roma, naquele navio. Quando depois de 14 dias de trevas, de tempestade, quando todos desanimaram e perderam a esperança de salvação, Paulo teve aquela revelação de que ninguém se perderia, e ele então, movido por uma confiança extraordinária, faz com que as pessoas se animem novamente. Ele manda que ele, um prisioneiro, manda que a tripulação, o capitão, os demais prisioneiros, todos se alimentassem, porque eles seriam salvos. Foi um mover extraordinário de fé que fez com que toda a tripulação e todos os presos daquele navio, eles se alimentassem, crescem naquela palavra de Paulo, se alimentassem e descarregassem parte da mercadoria do navio e retomassem a confiança. O quinto significado da palavra fé na Bíblia é fé como crença. É um significado que nós usualmente encontramos na nossa língua. Lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Fé aqui é o conjunto de doutrinas. Fé aqui é religião, é o credo, é o conjunto de crenças de uma pessoa. Nós encontramos muito aí, as pessoas dizem, olha, a fé cristã, a fé muçulmana, a fé budista, né? Nesse sentido, fé é um conjunto de crenças aqui, é um conjunto de doutrinas. Esse é um outro significado da palavra fé. Mas também nós temos a chamada fé servidora, ou a fé que serve. Nós encontramos lá em Romanos, capítulo 14, versículo 22. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, fé aqui no sentido de fé servidora, na crença, na orientação dada pelo Espírito Santo, no desempenho de tarefas ao longo da nossa existência sobre a face da terra. Então é a fé que serve, é a fé que é aquela crença, aquela confiança resultante do chamado que nós temos na obra de Deus. Então é uma confiança na orientação dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos chama para um determinado trabalho, para uma determinada tarefa, mas nós devemos confiar na sua orientação. E esta orientação que é dada, e esta confiança no exercício da nossa atividade para Deus, é que é a fé servidora. Então nós vimos aqui 6 significados da palavra fé. A fé natural, a fé salvadora, a fé ativa, o dom espiritual da fé, a fé como crença e a fé servidora. Mas não é nenhuma desses significados de fé que é o tema da nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje trata do 7º significado. É a fé como qualidade do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Que em outras traduções, na versão Almeida atualizada, na nova versão internacional, é traduzida por fidelidade. Então, justamente para distinguir esta fé, que é a qualidade do fruto do Espírito, para os outros significados de fé. E é por isso que a gente entende o título da nossa lição: Fidelidade, firmes na fé. O que é fidelidade? Fidelidade é o compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. É cumprir exatamente o que se prometeu.
Ou seja, a ideia de fé, irmãos, está ligada à ideia de compromisso. Fidelidade quer dizer compromisso. Cumprimento do compromisso. Então, a fidelidade pressupõe um acordo, um pacto. E nós temos o exemplo clássico de fidelidade no casamento. Então, o casamento é um contrato, juridicamente falando, é um contrato estabelecido entre um homem e uma mulher, em que eles prometem construir uma vida em comum e prometem assumir o compromisso da exclusividade do relacionamento íntimo, da exclusividade do compartilhamento de vida. E aí nós temos a fidelidade. A fidelidade é um compromisso que se assume e que se cumpre. Então, quem é fiel? É aquele que cumpre com os compromissos assumidos. Isso é fidelidade. É o cumprimento do compromisso. Quando nós cremos em Jesus, quando nós somos salvos, quando nós assumimos o senhorio de Cristo em nossas vidas, nós assumimos compromissos. E a nova criatura que surgiu da salvação, aquele ser que nasceu de novo, ele é fiel. Ele cumpre com os seus compromissos. Por isso que é uma qualidade do fruto do Espírito que diz respeito ao relacionamento conosco mesmos. Nós temos de cumprir aquilo que prometemos. E a nova criatura, o salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele é fiel, porque ele cumpre com os compromissos assumidos. Assumidos com Deus, assumidos com o próximo. A fidelidade, ela é uma característica do salvo, porque os perdidos, eles são infiéis. Paulo, quando ele descreve o mundo sem Deus e sem salvação, ele descreve um mundo infiel. Qual é a característica do homem no pecado? Romanos, capítulo 1, versículo 31. Paulo diz assim: nécios, infiéis nos contratos. Uma das características do homem pecador é a sua infidelidade. Ele não cumpre o que promete. Nós costumamos, quando falamos de não cumprir o que prometeu, lembrar dos políticos, né? Normalmente os políticos prometem algo na campanha eleitoral e no governo, uma vez do poder, não cumprem aquilo que prometeram. Mas não são apenas os políticos. Todo ser humano, na sua natureza adâmica, na sua natureza carnal, ele não cumpre os seus compromissos. Ele é infiel. Agora, a nova criatura, nascida pelo Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, o Filho de Deus, o salvo, ele é fiel. Ele cumpre com o que prometeu. A fidelidade, irmãos, ela apresenta 3 qualidades. Né? Quando a gente vai ao dicionário, nós vamos encontrar a fidelidade 3 sinônimos que mostram 3 aspectos da fidelidade. O primeiro aspecto da fidelidade é a firmeza, é a imutabilidade. É aquela história que Jesus conta, que nós devemos, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que sai disso, disse o Senhor Jesus, é de procedência maligna. A fidelidade é a firmeza, a imutabilidade. Davi já dizia lá no Salmo de número 15 que o cidadão do céu, ele é fiel, ele não muda. Lá no Salmo 15, Davi pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo templo?
Quem vai viver na Jerusalém Celestial? Quem vai para o céu, em outras palavras? Versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. É a fidelidade. É o cidadão que compra e paga. É o cidadão que promete servir a Jesus e se separar do pecado, e se separa do pecado e serve ao Senhor e tem uma vida de santidade. É aquele que cumpre o mandamento de Jesus, que é amar uns aos outros como Jesus nos amou. Isto é firmeza, é imutabilidade. Aquele que jura com dano, que ainda que jure com dano seu, não muda. Mas nós temos também a lealdade. A lealdade é a característica que nós já lemos lá, que Deus disse no Cântico de Moisés, lá no capítulo 32, versículo 20 de Deuteronômio, que nós já lemos, que Deus já faz Moisés profetizar que Israel não cumpriria. Israel não cumpriria o compromisso assumido. Qual foi o compromisso assumido lá no Monte Sinai? Em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O povo prometeu ser obediente a Deus. O povo prometeu cumprir a lei que Deus lhes daria. Mas não o fizeram. 40 dias depois que receberam a lei, eles já haviam infringido os 2 primeiros mandamentos. Porque construíram um bezerro de ouro. Eles fizeram outro Deus além do Deus de Israel e fizeram imagem de escultura. Os 2 primeiros mandamentos já foram quebrados logo 40 dias depois de receberem a lei. Eles foram infiéis a Deus, porque não foram leais. A lealdade é justamente o cumprimento de um compromisso assumido com alguém. Ser leal é estar de acordo com a lei. A palavra lealdade vem de legal, legalitas. Lealdade, de legalidade. Então, uma pessoa leal é aquela que está de acordo com a regra, de acordo com o compromisso assumido, com o pacto firmado, com o contrato assinado. Israel havia feito uma aliança com Deus no Monte Sinai e não cumpriu essa aliança, não foi leal. É por isso que Deus disse que eles não eram leais. Fidelidade é lealdade. Mas é também observância da fé jurada ou devida. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. É a observância da fé devida. Será que eu sou fiel? É o que nós fazemos toda ceia do Senhor. Quando nós celebramos a morte do Senhor Jesus, nós nos examinamos a nós mesmos para saber se nós estamos cumprindo o compromisso de servir a Deus. Se nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus, vivendo em santidade, usando a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Se estamos em comunhão com os irmãos e em comunhão com Deus. É esta observância da fé que nós prometemos observar. Isto é fidelidade. É observar o que nós prometemos fazer, cumprir o que nós prometemos fazer e não mudar a nossa posição.
Aí vem um outro significado da fidelidade, que é a constância. Constância. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É a constância. Fidelidade exige constância. Eu não posso ser um crente fervoroso que está derramando azeite, transbordando azeite, que está no céu, que fala língua estranha, que profetiza, que tem visão no domingo. E na segunda-feira, ser um crente apático, frio, que não tem força nem para orar e que peca facilmente. Isso é inconstância. E a inconstância não é de Deus. A nova criatura, ela é constante, porque o fiel ele é constante. Ele não muda. Seus atos são previsíveis. Todos sabem o que ele vai fazer. É o que nós vemos, por exemplo, na vida de Daniel. Os seus inimigos sabiam que Daniel iria abrir as suas janelas para o lado de Jerusalém e orar a Deus, mesmo depois do decreto do rei Dario, proibindo que toda e qualquer pessoa orasse durante 30 dias a qualquer deus, a não ser ao rei Dario. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel era fiel, ele era constante. Ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava a presença de Deus, e ele não mudou por causa do decreto do rei, porque ele era fiel, ele era constante. Nós temos que ser constantes, irmãos. Hoje nós vivemos aqui a vida agitada dos nossos dias, a era telemática faz com que as pessoas queiram mudanças constantes, faz com que as pessoas queiram inovações, queiram mudança de rotina. Mas nós temos que ser constantes. Constantes. Não automáticos, mas constantes. Paulo diz: sede firmes e constantes. A fidelidade, ela é um efeito do amor. Ela é um compromisso que decorre de uma dedicação amorosa. É o que a gente vê no casamento. Né? A fidelidade ela é uma decorrência do amor. A pessoa que ama o seu cônjuge é fiel a ele. É o que a gente vê lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então o que a gente percebe aqui? Que quem permanece em Jesus não peca. A permanência nos leva ao amor. É resultado do amor, melhor dizendo. Porque o Filho de Deus, ele ama a Deus. Por isso permanece em Deus. Por ele amar a Deus, ele permanece em Deus. Então a fidelidade é um resultado do amor. E aqui, mais uma vez, nós vemos que o fruto do Espírito nada mais é do que um desdobramento do amor. Um desdobramento do amor. Quem ama a Deus, permanece em Deus. E por isso, esta permanência é a fidelidade. Nós também encontramos a fidelidade, ela nos faz superar o tempo. Porque a fidelidade impede que o tempo abale as nossas convicções. A fidelidade é um antídoto contra o decurso do tempo. Hoje muitas pessoas dizem assim: o tempo passa, o humor acaba. É porque não há fidelidade.
A fidelidade ela é atemporal. Por quê? Porque a fidelidade é uma característica divina. E é por isso que o salvo ele é fiel. Porque ele é filho de Deus. Deus ele é fiel. É o que a gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele é fiel. Por isso que a fidelidade é atemporal. Né? Porque Deus é eterno, ele está acima do tempo, e o tempo não tem efeito sobre a fidelidade. É por isso que os discípulos pedem para o Senhor: acrescenta-nos a fé. A fidelidade, ela vai superando o tempo. Ela não se abala por causa do tempo. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, nós encontramos: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a fidelidade nos faz aumentar a nossa santidade, a nossa proximidade com Deus. O tempo ele não altera a fidelidade, e a fidelidade vai aumentando ao longo do tempo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo fala mais uma vez disso. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A fidelidade nos permite renovar espiritualmente. Muitas pessoas hoje estão precisando de uma renovação espiritual. Se fala muito em renovação espiritual, em renovo espiritual. Mas isso é por quê? Por falta de fidelidade. Quando somos fiéis a Deus, quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós cumprimos as nossas responsabilidades diante de Deus, nós nos renovamos a cada dia automaticamente. Nós nos aproximamos de Deus. Nós caminhamos em direção à perfeição. Quando há a infidelidade, aí sim eu careço de renovação, aí sim eu careço de um renovo. Mas o quinto significado de fidelidade o sétimo, melhor dizendo, o significado de fidelidade é o compromisso rigoroso com o conhecimento, é a exatidão, é a sinceridade. E aqui essa expressão fidelidade é usada na física, tanto na mecânica quanto na acústica. Né? Você vê hoje aí os aparelhos de som, né? Os aparelhos acústicos de alta fidelidade, né? High fidelity, é a alta fidelidade, quer dizer, que eles reproduzem com exatidão o som ou a imagem. Né? Se procura aí equipamentos de alta fidelidade, é exatidão. E aí também nós temos a ideia das balanças fiéis. Né? A Bíblia fala muito a respeito da balança fiel, né? As balanças fiéis, né? Que é o modelo. Lá em Jó 31:6, Jó 31:6, nós encontramos o quê? Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. São palavras de Jó. Jó, sendo acusado pelos seus amigos de pecados que ele não cometeu, ele tinha consciência da sua fidelidade. Ele era sincero diante de Deus. Ele cumpria os seus compromissos diante de Deus. Ele obedecia a Deus e ele tinha segurança. Ele disse: Senhor, pese-me em balanças fiéis. Deus sabe da minha sinceridade. Será que nós podemos agir desta maneira? Será que verdadeiramente nós somos fiéis?
podemos ser pesados em balanças fiéis? Será que nós não estamos em falta com Deus? Ou será que estamos na mesma situação de Belsazar, o rei da Babilônia, que ouve a seguinte mensagem da parte de Deus, lá em Daniel, capítulo 5, versículo 27. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Tomemos cuidado, tomemos muito cuidado para que não sejamos infiéis. O profeta Oséias também fala a respeito dessa circunstância, lá em Oséias 12, 7. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. Será que nossas balanças são fiéis ou são enganadoras? Pensemos nisso. Pensemos nessa circunstância das balanças fiéis. Que fidelidade significa exatidão. Exatidão. Eu coloquei aqui no nosso esboço alguma coisa a respeito. Gostaria de ler aqui. Diz assim, que a fidelidade se traduz por um compromisso rigoroso com a palavra de Deus. O fiel da balança é a palavra de Deus. Nós temos cumprido rigorosamente a palavra de Deus? Nós somos cumpridores da palavra? Tiago, ele é bem claro. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1 e 22. Cumpramos a palavra de Deus. Aí está a fidelidade. A fidelidade. Deus é fiel, como nós dissemos. Várias são as passagens bíblicas que dizem que Deus é fiel. Vamos ler uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz o apóstolo Paulo: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Veja bem, o salvo é igual ao apóstolo Paulo. Deus é fiel. E por isso a nossa palavra não pode ser sim e não. Ou é sim, sim, ou não, não. Essa é uma qualidade do salvo. É a fidelidade, porque nós assumimos a imagem de Cristo. E Cristo é fiel. Deus é fiel. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Tiago 1 e 17. Deus assume os compromissos que ele cumpre os compromissos que ele assume. Para Jeremias, Deus disse: eu velo pela minha palavra para a cumprir. E nós já lemos aqui em 2 Timóteo 2 e 13 que Deus diz o quê? Paulo diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus, irmãos, ele é constante. Veja a natureza, veja o universo funcionando como um relógio, na constância. Deus intervém, é verdade, mas ele é constante. E é constante por quê? Porque Deus é amor. Por que Deus é fiel? Nós já vimos. A fidelidade é decorrência do amor. E Deus é amor. Deus está acima do tempo, por isso ele é constante, ele não muda.
E ninguém é mais rigoroso com o cumprimento da palavra do que o próprio Deus. O salmista diz lá no Salmo 138:2 que Deus colocou o seu nome, a sua palavra, acima do seu próprio nome. E ele diz para o profeta Jeremias que ele vela pela sua palavra para a cumprir. E a constância de Deus nós vemos ao longo da história de Israel. Se você ler o capítulo 9 de Neemias, se você ler o Salmo 136, se você ler o capítulo 9 de Esdras, você vai ver a constância de Deus, como Deus vai cumprindo todos os compromissos que assumiu com o povo de Israel. Aliás, eu vou ler aqui como Moisés descreve a constância de Deus durante a jornada no deserto. Capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 30. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, como viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a esse lugar. Mas nem por isso crestes ao Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na noite. De dia na nuvem. Deus sempre foi cuidadoso com Israel, acompanhou Israel, tirou Israel do Egito, sustentou, proveu Israel durante os 40 anos no deserto e cumpriu a sua promessa de dar a terra prometida a Israel. Deus sempre cumpriu os seus compromissos. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. É por isso que nós dissemos aqui, no nosso esboço, que a fidelidade, ela independe das circunstâncias. Se eu sou firme na fé, como diz o título da nossa lição, eu cumpro o que prometi a Deus, cumpro o que prometi ao próximo, independente das circunstâncias. Se mudaram as circunstâncias, eu continuo cumprindo os meus compromissos. A fidelidade independe das circunstâncias. Ela não pode ser nem aumentada nem diminuída diante do sofrimento. Ela é mantida. Ela é um resultado da fé salvadora. Só é fiel o salvo. A fidelidade nos faz referência na sociedade. Nossa fidelidade, irmãos, é uma demonstração do poder do Evangelho. A nossa fidelidade, nos dias que nós vivemos hoje, é uma grande pregação do Evangelho. Se formos fiéis, seremos referência. Mesmo entre os nossos inimigos. Como Daniel era uma referência. E Daniel é um exemplo, irmãos, de fidelidade no mundo corrompido como era a Babilônia. Sejamos como Daniel. Sejamos fiéis. Sejamos diferentes. E nós estaremos levando muitas pessoas para Cristo. E a fidelidade nos lembra o quê? Que nós estamos aqui para administrar aquilo que Deus nos deu. E aí nós nos lembramos da figura do depositário fiel, que até alguns anos atrás dava até cadeia aqui no Brasil. Hoje não dá mais cadeia. Mas é aquela pessoa que guardava o bem do outro, e se bem desaparecesse ou não fosse bem cuidado, ele podia até ser preso. Hoje ele não pode ser preso, mas ele pode ser punido por isso. Nós estamos a guardar as coisas de Deus, porque tudo é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia diz assim, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que Deus nos deu, nós devemos cuidar, nós devemos multiplicar, nós temos que ser fiéis. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz isso, lá na primeira carta a Timóteo,
capítulo 6. Ó Timóteo, versículo 20. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Nós recebemos o depósito da fé. Nós temos que guardá-lo com fidelidade, guardar bem, esconder a palavra de Deus no nosso coração para que não pequemos contra Deus. É por isso que Jesus diz para a igreja de Esmirna, em meio a tanto sofrimento, eles eram mortos por causa da fé, mas o Senhor disse, lá no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a fidelidade que independe de sofrimento, independe de circunstâncias. Nós temos que ser fiéis, mesmo se isso nos custe a vida. O Senhor disse, nós temos que ser fiéis até a morte. Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi morto, mas se manteve fiel. Assim como seus amigos foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas se mantiveram fiéis, cumprindo os compromissos assumidos. É uma relação conosco mesmos. É algo que nos aproxima do caráter de Deus e que nos faz lembrar que nós somos servos, que nós somos administradores de algo que Deus nos confiou e que temos de prestar contas a Deus. E que nós não sejamos achados em falta, irmãos. Nós precisamos ser fiéis. O que salva, ele é fiel. Será que somos salvos? E esta qualidade da fidelidade, ela se traduz em uma bem-aventurança. Nós já vimos que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala das qualidades dos discípulos. São 9 qualidades, 9 bem-aventuranças. Cada bem-aventurança corresponde a uma qualidade do fruto do Espírito. E a qualidade da fidelidade é a última bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, o fiel será injuriado e perseguido por causa da fidelidade a Deus. Porque a fidelidade, irmãos, é fidelidade a alguém. É fiel a Deus. Nós somos fiéis a Deus. Nós temos que ter fé em Deus. Foi o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 11, versículo 2. E disse-lhes, ide à aldeia que está de 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. Tem um hino muito lindo, que nós gostamos muito, que agora está na harpa cristã, né? Tu és fiel. O Senhor é fiel a nós, mas nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. E Deus, em última instância, é fiel a Ele próprio. Ele não pode se negar a si mesmo. E nós devemos ser fiéis a Deus. E nós somos injuriados e perseguidos por causa de Jesus. Como nós somos fiéis, nós somos sinceros e verdadeiros. As pessoas mentirão para nos acusar, nos injuriar, nos perseguir e muitas vezes nos matar. Mas quando isto acontecer, nós devemos nos alegrar, diz o Senhor, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas foram mortos. Os profetas foram perseguidos. Depois construíram belíssimos túmulos para eles.
mas na verdade eles foram perseguidos, foram injuriados, foram mortos, porque eram fiéis a Deus, porque cumpriram os seus compromissos com Deus. E o mundo que está no maligno, o mundo que é infiel, aborrece, detesta, odeia aqueles que cumprem o compromisso com Deus. Hoje, os salvos, os fiéis, são alvo de ataques, alvos de perseguições. Muitas vezes, não de derramamento de sangue, mas de assassinato de reputações. Por quê? Porque querem cumprir a palavra de Deus. Não estão culpando, chamando os crentes de homofóbicos, de islamofóbicos, de intolerantes, de verdadeiras bestas selvagens que devem ser eliminadas da civilização. Por que este ódio contra os servos de Deus? Porque eles são fiéis, porque eles cumprem a palavra de Deus, porque eles obedecem a Deus, porque eles vivem separados do pecado, e por isso eles são injuriados e perseguidos. Podemos ser mortos, podemos sofrer terrivelmente neste mundo, mas sigamos a ordem do Senhor Jesus. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Façamos, e que nossas sejam as palavras do apóstolo Paulo, que na sua última carta, escrevendo a Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus, quem está esperando Jesus, sabe que nada neste mundo pode ser trocado pela salvação. Sabe que o mais importante é irmos para o céu. E por isso, cumpre a palavra de Deus. Obedece ao Senhor. Não muda com o seu compromisso assumido de ser fiel e de seguir a Jesus até o fim, quando desceu as águas batismais. É alguém que morreu para o mundo e agora vive para Deus. É alguém que está neste mundo, única e exclusivamente, para glorificar ao Senhor. Esta é a fidelidade. Será que somos fiéis? Amém.